repetindo? Ok. Então eu posso me mexer hoje, né? Acompanhe a leitura aqui, eu estou usando a versão Almeida século 21. Capítulo 3 de Tiago. Preste atenção, em cada sentença dessa aqui, tem uma lição para as nossas vidas. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, este homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Se colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhe o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequeno leme para onde o timoleiro quer. Assim também é a língua, é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo e põe em chama o curso da nossa existência, sendo por sua vez postas em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, animais marinhos doma-se e tem sido domado pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, e isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio, tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento e humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdias e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Amém? Vamos orar? Justo e eterno Deus, diante da Tua palavra nos encontramos, palavras de exortação, de amoestações para as nossas vidas práticas. Que o Teu Santo Espírito promova as mudanças necessárias em nossos corações, em nossas vidas, que possamos aprender, crescendo em graça e conhecimento diante de Ti. Perdoe os nossos pecados, nos ajude e nos auxilie em santificação, e que Tua palavra ache guarita os nossos corações, que haja quietude, que nada atrapalhe a Tua palavra, que esse estudo possa ser edificante para a Tua igreja, como foi na leitura para mim, como foi no estudo para mim, e Tu tens abençoado com essas palavras de admoestação, que Tu possas, o Teu Espírito, abrir os nossos corações, nosso entendimento, iluminar nossa mente, colocar cativo o nosso coração, e que nós nos dobremos a Tuas verdades, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis sentar, deixe sua Bíblia aberta. Deixe-me explicar uma coisa, tá? Antes de iniciar. O estudo ele é expositivo. O que isso significa?
é o meio mais seguro da exposição da palavra. Quando falo em sermão expositivo, estudo expositivo, é que nós lemos o texto, nós explicamos o texto e nós aplicamos o texto. Amém? Então é a forma mais segura do obreiro não falar besteira. E também não colocar e nem acrescentar, nem distorcer nada. A exegese bíblica, elas são as verdades. Porque alguém pode dizer, isso aqui é uma exortação, né? A pessoa não é pastor, como é que vai exortar a igreja? Mas dentro da exegese, quando você tira do texto, o texto traz a exortação, o texto traz a doutrina, o texto traz o ensinamento, e diante disso, não há pastor, presbítero ou irmão, todos podem assim estar trazendo a palavra, desde que ela seja explicada, né? Então a gente vai retirar do texto todas as barreiras das partes intelectuais que são incompreensíveis, quando numa leitura cega a gente lê o texto e não compreende, e aí quer fazer uma exposição daquilo que eu entendo do texto. O texto ele só tem uma verdade, ele não tem várias verdades, só tem uma verdade, e nós tentamos aplicar de maneira muito consciente essas verdades. Então toda exortação ela não é pessoal, não tome isso de forma pessoal, porque o tema ele é sensível, mas entenda que a exegese, a aplicação do texto, ela se faz necessário. O sermão e os estudos, ele já foi enviado ao docente da igreja e aprovado. Então, todas as correções que se fizeram necessárias já foram feitas e assim aprovado, que possamos ser exortados através não só da leitura, mas também da exposição da palavra do Senhor. Esse Tiago aqui, que escreve essa carta, né, segundo as pesquisas dos historiadores, ele era irmão de Jesus. Um meio-irmão, né? Filho de José com Maria. Já desmistificando aquela questão que Maria não teve outros filhos. E aqui já traz uma verdade e vai de encontro à doutrina romanista. Conforme está lá em Mateus 6,3. Né? Ele também era líder da igreja em Jerusalém. A princípio, o Tiago ele não cria em Jesus Cristo como seu Salvador. É como o texto bíblico diz, né? O profeta em sua casa não tem muita honra, isso é verdade. Então, onde Jesus nasceu, onde ele cresceu, todos os conheciam, as pessoas tinham certa dificuldade de crer nele como Senhor, como Messias. E Tiago, posteriormente à sua conversão, ele se torna um grande líder, né, da igreja. A data dessa carta, provavelmente, ela foi escrita entre 40 e 50 depois de Cristo, sendo uma das cartas mais antigas do Novo Testamento. E a quem ele se destina? Veja só, no capítulo 1, Tiago ele faz um estilo de saudação das cartas gregas, né? Ele se identifica e ele não usurpa o fato de ser irmão do Senhor. Ele diz, Tiago, capítulo 1, tá? Verso 1. Servo do Deus, né? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E seus destinatários, a quem ele interessa essa carta? Ele diz, as 12 tribos da dispensação. Quem são essas pessoas? Nós precisamos aprender a fazer perguntas ao texto e não colocar as minhas impressões no texto, né? É uma exegese. Então, eu preciso tirar do texto aquilo que ele fala. Quem são essas pessoas? Então, as 12 tribos aqui eram judeus cristãos, convertidos. Então, quando ele fala 12 tribos, da dispensação, são pessoas, grupos de judeus que estão espalhados, né, por todos os lugares. E essa carta ela é uma carta geral, né, uma carta geral porque ela passou de mãos em mãos, não era escrita para uma igreja específica. E qual o propósito de Tiago escrever? O propósito é encorajar uma fé prática, perseverante em meio às provações. Confrontar as atitudes de hipocrisia religiosa e a ausência de fruto do Espírito. Se você quer uma carta prática, a carta de Tiago, ela se encaixa perfeitamente. Ela cai como uma luva quando eu junto ela com os escritos, por exemplo, de Paulo. No começo,
se imaginava que havia contradições, porque ele fala muito de obras, e Paulo fala muito de fé. Mas ele explica na sua carta que a fé sem obras, ela é completamente morta. Então, há um casamento perfeito entre as duas doutrinas. Então, a fé, ela não pode ser vista, meu irmão. É como você diz assim, mostre-me amor. É um sentimento intangível, não pode ser, você não pode simplesmente, está aqui o amor. Mas ele é demonstrado através de atitudes. Assim, a fé sem a obra, ela não se perpetua. Você não consegue enxergar a fé de uma pessoa apenas por ela dizer que tem fé. Então, a gente tem muito isso dessas questões das pessoas da fé. Eu sou da fé, mas cadê o fruto que evidencia essa fé que você fala? Tá certo? Então, o propósito é essa. Ele confronta a atitude de hipocrisia. Ele faz um aparato aqui, na questão socioliterário, né, um escrito pastoral, né, ele faz muito paralelo com a literatura de sabedoria, ele usa muito provérbios, ele usa muito a lei, e ele usa muito o Evangelho de Cristo, principalmente o Sermão do Monte, onde Cristo, ele vai de encontro aos hipócritas, aqueles religiosos que simplesmente tinham a aparência e não a prática. Então, os estudos aqui apontam que Tiago ele faz uso, e você vai ver como se ele tivesse pego lá o texto do Novo Testamento, né, o Evangelho de Mateus, por exemplo, e ele fez um Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, alguma coisa assim, que ele pega lá e coloca. Está literalmente escrito aqui. Então, dentro da revelação orgânica de Deus, e aí você entende como é que Deus escreveu através desses homens, de forma orgânica. Ele pegou o conhecimento que ele tinha da lei, dos evangelhos que já tinham sido escritos, né? Por exemplo, Lucas já tinha escrito alguma coisa, então ele pega esses conhecimentos e aplica ao texto dele, e ele vai tratar dessas tensões sociais, econômicas. Os judeus passavam por dificuldades. E qual era o grande problema aqui quando se fala em relação à língua, à palavra, né, às expressões? Todos nós gostamos de nos comunicar, e nos comunicamos muito mais de forma impessoal, ou seja, não é só pela fala, a postura, o jeito, a maneira que você se expressa no seu corpo, ele diz muito sobre você. Eu não sou especialista nisso, mas tem gente que consegue fazer uma leitura a partir das expressões faciais e posturais, através da sua postura, da forma que você anda, da forma que você senta, o gesto que você faz, a pessoa faz uma leitura daquilo que você está sentindo naquele momento. Então, Tiago, ele trata de questões muito sérias aqui. O que é que estava acontecendo imagina esses judeus, né, e o judaísmo, eles, muito rígido, porque haviam muitas tradições que nós chamamos hoje de legalismo. Veja que não mudou muita coisa de lá para cá, apenas mudou a roupagem. Lá ele chamava de tradições, um acréscimo de pelo menos 35 leis cerimoniais, além da lei moral, a lei ética e a lei de cerimônia que está lá em Levítico. Então, eles acrescentaram as coisas conforme eles foram desenvolvendo ali a sua prática religiosa. E Cristo, ele confronta esses religiosos com esses acréscimos que hoje nós chamamos de legalismo. A igreja é muito legalista hoje. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E quanto mais não pode, mais é que a cobiça dos nossos corações, ela é cutucada, né? Quando a proibição é que a gente vai lá e o desejo aumenta por aquelas questões. Então, o que é que estava acontecendo? Esse público, esses destinatários, né, esses judeus convertidos, certamente, vamos lá, eles se reuniam, né, não existiam templos, não existia o Novo Testamento ainda estava em construção, e quando eles se juntavam, havia divisões, contendas e até morte. O texto vai falar sobre isso. Havia partidarismos. O que é isso? Uma divisão, né, entre esses grupos religiosos, né, esses novos cristãos, entre pobres e ricos. Disputas por terras, disputas judiciais, e aí, meu amigo, a língua corria solta. Um amaldiçoando o outro, um falando do outro, um maldizendo o outro, e aí Tiago, ele entra com essa carta de forma cirúrgica e trata o comportamento.
Por que isso é importante nos dias de hoje? Será que mudou? Será que evoluímos? Desde a igreja primitiva para hoje, evoluímos nessas questões de fala, de expressões, de convivência? Eu creio que não. Porque as maiores decepções das pessoas hoje com a igreja é com relação ao relacionamento fraternal. Se tem uma coisa que nós somos devedores depois do amor, é aqui no falar, na interpretação e no julgamento. A Bíblia não condena o julgamento do outro. Você julgar, não. A Bíblia não condena. Tem uns textos que mostram que, não julguei para não ser julgado, mas o que ele está ensinando aqui, em outros momentos ele diz, olha, julguem com amor, né, julguem com compaixão, julguem, né, trazendo a retratação, julguem à luz das Escrituras, e é isso que ele vai estar falando. O texto base nós já lemos, e o seu contexto imediato nos capítulos anteriores, Tiago fala que a fé sem obras é morta, como eu já falei, e ele dirige a um grupo, mesmo afirmando que crer não demonstrava fruto de transformação. Essa mudança, esses aspectos devem acontecer. Como eu falei, do tempo que a carta foi escrita para hoje, não há muita diferença nas atitudes, e isso é uma vergonha para o público, em geral, cristão, que tem essas ferramentas que deveriam ser melhores. Então, o desenvolvimento da fé ela precisa ser expressa através de frutos, e é isso que ele vai estar falando acerca dessa necessidade. No capítulo 4 de Tiago, né, já o capítulo mais à frente, imediato, Tiago adverte sobre a inveja, orgulho e a submissão a Deus. E há um vínculo direto entre que ele discute no capítulo 3, especialmente sobre a verdadeira sabedoria que reflete as nossas ações e palavras, e a maneira como lidamos com conflitos e tentações. Como é que nós lidamos com problemas dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade? Será que é com que as Escrituras mandam, conversando, orando, chamando o irmão à luz de Mateus 18, ou será que nós lidamos com isso como os cristãos, a qual são destinatários dessas cartas, um grande grupo aqui, essas 12 tribos eram um grupo muito grande, e haviam essas divisões, essas brigas, essas arengas, né, chegando a levar aos tribunais, a maldizer, a falar do irmão, a maldizer, e aí Tiago, ele é muito cirúrgico, ele vai tratar essas questões muito pontuais. O primeiro ponto que eu quero tratar, que se encontra de 1 a 12, ele vai falar acerca do perigo e do poder que há na língua. Já dizia as pessoas, numa sabedoria comum, que a palavra, ela tem o quê? Tem o quê, irmãos? Tem poder. Qual é o poder da palavra? Será que é simplesmente questão mágica? Pá? Não. O poder da palavra e alguém já disse que uma palavra ela é mais prejudicial do que um tapa. Ela machuca muito mais do que simplesmente uma agressão física. Isso é verdade. Às vezes uma palavra, ela, depois que você fala, não tem como você trazer de volta. Tem como trazer de volta, mas exige reparação. Eu já escutei situações que alguém diz assim, quem está em Cristo, aí pega o texto, não faz exegese. Veja só como o texto, fora de contexto, vira pretexto. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se foram, tudo se fez novo. Tudo bem. Mas não deve haver reparação pelo mal que você fez de repente com alguém? É isso que Tiago está tratando. Em outras, parafraseando, vocês são crentes, agora vocês não são mais do judaísmo, vocês agora são cristãos, ainda não, esse nome ainda não percorria, né? Mas vocês agora são crentes em Cristo Jesus, se comportem como crentes, não levem as ações aos tribunais, só se houver, de fato, aí, necessidade, enfim. Não maldizem o seu irmão, não, sabe, briguem por questões e nem façam separações. Por exemplo, que acontece muito, entra alguém muito bem vestido aqui, e as pessoas têm uma tendência a julgar a pessoa bem trajada,
E você senta aqui em primeiro lugar. E entra o maltrapilho, o irmãozinho que está lá simplesinho. Às vezes é um andarilho da rua que entra em nossa igreja. Como nós tratamos essa pessoa? Será que tratamos com o mesmo respeito e dignidade com a pessoa que entrou ali de carro importado, bem vestido? Ou dizemos a este, senta aqui no lugar de honra, e dizemos àquele, olha, fica aí para que ninguém te veja? Então, era o que estava acontecendo nessas comunidades. E o poder dessa palavra, e aí vocês entendam isso, que há uma advertência muito severa e uma admoestação com respeito a como nós nos portamos em relação ao nosso irmão. Essa relação, ela deve ser intensa. A gente tem diferenças? Tem. Pensamos iguais? Não. Somos cada um com um pensamento, mas devemos o respeito mútuo uns com os outros, e é isso exatamente que Tiago trata. Ele adverte sobre o desejo de muitos, né? Eu vou começar aqui com o perigo do poder da língua. Em relação, ele começa de cima a tratar. Ele adverte sobre o desejo de muitos serem mestres. E aqui vai diretamente aqueles que exercem docência, autoridade eclesiástica, aos mestres, que inclusive esses mesmos mestres, no tempo da igreja primitiva, a qual essa carta foi direcionada, eles também causavam confusão dentro da comunidade. Eles eram os primeiros a receber a advertência. Então ele vai dizer que muitos que desejam ser mestre, pois quem ensina será julgado com maior rigor. A quem mais é dado é mais cobrado. Então a responsabilidade de quem tem autoridade, principalmente de ensino, de docência, aí que se aplica ao pastor da igreja, se aplica a professores de EBD, se aplica a presbíteros que também exercem docência, autoridade, diácono, e todo irmão que tem algum tipo de cargo na igreja, por exemplo, nas auxiliadoras, nos varões, na mocidade. Essas pessoas devem ser exemplo também no falar e ter responsabilidade. Ele não está desincentivando vocês, não é isso que ele está dizendo, mas ele está alertando e advertindo, não sejam vocês, todos queiram ser mestres, não, cuidado, porque há uma grande responsabilidade nas questões de liderança. No versículo 2, o termo que ele usa aqui, tropeçar, o que significa? Indica falhas comuns, mas o foco está na língua que revela o coração humano. Jesus disse, a boca fala do quê? Quer conhecer o que é que tem dentro de uma pessoa? Dê ouvidos a ela, escute. Ouça. Escute o que ela está dizendo. E às vezes, e aqui eu vou dar um adendo aqui, às vezes, dentro da psicologia, dentro dessa parte terapêutica, deixa a pessoa falar. Falar é terapêutico. Quem é bom de ouvido, deixa a pessoa falar, sem julgamentos, tá? Para que ela seja tratada. O importante, independente do que se revela nas falas da pessoa, é você não julgar o outro, porque é aquela coisa, uma vem com a informação, você escuta. O que é que você faz com essa informação também é importante. Você pode colocar, incendiar aquilo ali. Sabe o negócio que está pegando fogo, você joga gasolina? É aquele que escuta, e de vez de ajudar, tratar, ou silenciar, ou resolver, ele coloca mais gasolina no que a Bíblia fala que é fogo. A língua é fogo. O texto está dizendo. Então, dê ouvidos, escute atentamente, que vai revelar o que tem no coração daquela pessoa. Não significa que é exatamente o caráter daquela pessoa, significa o momento que ela está passando, crises existenciais, problemas mentais, dificuldades no relacionamento, essa bomba psicológica, emocional carregada. Tem gente que é esponjinha, né? Vai juntando, uma hora é como uma panela de pressão, se não houver a válvula de escape, ela vai estourar.
E às vezes a válvula de escape está na língua. E aí é preciso, quem é ouvinte, tratar essa pessoa sem julgamento. O mais difícil hoje é encontrar um irmão que não julgue você. O maior desafio na vida de um pastor, sabe qual é? Não é nem um ministério, é encontrar alguém que você possa falar, né? O pastor possa falar, e ele não ser julgado por isso. É o maior desafio dos pastores hoje. Grande parte dos pastores tem essa dificuldade de encontrar com quem pode falar, né? Ele escuta todo mundo, mas poucos podem escutar um pastor. No versículo 3, Tiago usa a ilustração do freio do cavalo. E aqui quem lida com animais, né, sabe o que é que ele está fazendo, uma analogia. Para mostrar que, assim como o freio controla o animal, e controlar a língua pode dirigir toda a vida de uma pessoa. Se tem uma coisa que Tiago nos desafia, ele diz, olha, se você conseguir controlar a sua língua, ele diz assim, você é um varão perfeito, você é uma varoa perfeita. Ele nos desafia, e ele faz uma ilustração com um animal, um cavalo enorme, né? Um cavalo aí, qual é a média do peso de um cavalo adulto aí? Quanto? Ontem eu levei uma carreira de uma vaca. Aqui tem muito isso, né? Vez ou outra, eu tomo uma carreira de uma vaca. Eu tenho o maior medo de animal grande. Então, a vaca leiteira, né? Eu vi que ela estava carregada de leite, um chifre desse tamanho, correndo, e eu acho que ela estava atrás do filhote. Aí, eu fiquei observando. Aí, como tem aquele, o canal, a triste da vaca arrodeou. A triste da vaca arrodeou. E foi de encontro, aí eu tive que voltar e ir para o outro lado, porque eu não vou enfrentar. Então, 500 quilos, em média, um animal desse. E ele é domado por uma rédea, que controla todo o seu corpo. Essa é a analogia que ele faz. No versículo 5, ele compara a língua como um fogo, uma pequena chama que pode destruir uma grande floresta. Os incêndios florestais, ele não acontece com grandes feitos humanos. Uma bituca de cigarro jogada por um motorista. Tuf. Essa é a analogia. A língua, e aqui é uma analogia, tá? Não está se referindo ao órgão, então se for assim, vamos arrancar a língua? Não. Ele está se referindo à fala, à comunicação, à verbalização, ao relacionamento. Entende? Isso se aplica em casa, isso se aplica na escola, isso se aplica na faculdade, isso se aplica na igreja. Como eu me relaciono na parte de falar. E olhe que uma língua não controlada, ela pode ser comparada a uma pequena faísca, que jogada faz com que pegue fogo toda uma floresta. Olha o prejuízo que pode causar uma má interpretação, uma fofoca, uma palavra, um julgamento, o prejuízo que pode causar, uma defamação. Veja a nossa responsabilidade desde lá, e lá o negócio foi muito sério. O texto aqui, ele é muito romantizado, mas quando a gente vai examinar, havia um amaldiçoando o outro, um levando o outro para o tribunal, disputas entre pobres e ricos, partidarismo entre os irmãos que eram privilegiados e os irmãos mais simples, questões sociais de negligenciamento. E aqui ele vai tratar, se alguém está com fome, você vai orar por ele e dizer assim, tchau? Ou vai alimentá-lo? Aqui nós temos a cesta, se alguém chegar com fome aqui, providenciar uma cesta básica, faz algumas ligações e resolve a questão. Se você vai visitar alguém, chega lá, a pessoa está enferma, passando necessidade, contas atrasadas, e você ora, e diz, está tudo bem, Deus vai te abençoar. Onde está aqui a fé? É isso que ele vai estar tratando em todo o corpo da sua carta. João Calvino, ele observa que a língua é como uma lâmina afiada.
Você sabe que uma lâmina, uma espada afiada. A palavra de Deus, ela também fez essa analogia, ela é comparada a uma espada penetrante que corta na divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela tem o poder de dar vida, de restaurar. Mas uma palavra mal colocada, intencionalmente, aqui não é aquelas coisas bobas. Sabe, a gente às vezes fala besteira, sem pensar, né? É muito humano nosso, né? Fala, depois, eita. Já foi, né? Já foi. Ou então é mal interpretado. Alguém fala alguma coisa e você... Tem pessoas um pouco mimizenta, né? Sabe o que eu estou falando hoje? É um vocábulo mais atual. Mimizenta, né? A geração mais sensível, né? Aquela pessoa, qualquer coisa interpreta errado. Uma brincadeira, né? Uma fala, e fica todo cheio. Mas aí eu preciso me moldar. E ele diz, olha... João Calvino, ela é como uma lâmina afiada. E o que é que uma lâmina afiada faz? Pode falar. Ela causa estrago. Se alguém passar uma faca afiada, pode causar morte, pode causar uma lesão, pode ficar cicatriz. Se tem uma coisa que deixa cicatriz, é a palavra. Deixa cicatrizes invisíveis. Você que está aqui hoje, quantas cicatrizes estão aí, feridas abertas, não tratadas, por palavras, lembranças, da infância? Eita, estou pegando bem pesado, né? Lá de trás, a mãe, o pai, ou alguém falou. Eu fiz uma dinâmica aqui, no começo do ano, com os jovens aqui, foi um chororô da bexiga aqui. Mandei escrever quais palavras alguém já disse para você que machucou você. E quais palavras alguém já disse para você que machucou você, que você fica guardando, não libera o perdão. Perdão não é para o outro. Perdão é para você, meu irmão. Ser tratado por Deus. Fala aí, Levi. Certo. Muito bem. Então, o que é que Calvino também vai dizer? Além dele fazer essa analogia com a lâmina afiada, pode tanto curar, que é o que Levi está dizendo ali, quanto ferir. A palavra, ela tem esse duplo poder de trazer bênção e trazer o quê? Maldição. Trazer cura, mas também trazer doença, enfermidade. Ser benéfico ou ser maligno. Ser bênção na vida de alguém, né, uma palavra de exortação com amor. Toda exortação, ela deve ser com amor. Por mais duro que seja o pecado do irmão, lembre-se, na hora da exortação, você, meu irmão, também está sujeito aos mesmos pecados. Lembre-se disso na hora de exortar seu irmão. Ele enfatiza que devido à sua força destrutiva, o autocontrole, ele é um dom de Deus, impossível sem a obra do Espírito Santo. Só um minutinho, irmão. Entende? A analogia que João Calvino faz, que controlar a língua é um dom a ser buscado de Deus, e Tiago vai dizer assim, olha, se você é capaz de controlar a sua língua, você é um varão perfeito. E Calvino vai dizer, ele é um dom de Deus, e nós devemos perseguir esse dom. Porque é difícil, eu não vou buscar. Porque é difícil, eu não vou trabalhar esse aspecto nas questões de fala. E aqui é de relacionamento. E não é só falar não. Às vezes, a nossa postura com o irmão denunciam exatamente o que é que está acontecendo. Passa, não fala. Faz gestos, sinais, características. Provocações, brincadeiras sem graça, brincadeira fora de contextos. Olha a pancada como é. Que
às vezes, você não sabe o que o irmão está passando, a irmã está passando, vai lá, faz uma brincadeira, excede, e isso traz prejuízo, é destrutivo. Ele enfatiza que é uma força destrutiva e deve ter autocontrole, deve ser controlado, assim como um animal de 500 quilos, né? Aquela vaca que me fez correr, pleno sol quente, colocar freios, rédeas, para dirigir todo o corpo. Então, se o ser humano consegue controlar um animal que é enorme, colocando rédeas, nós também podemos minimizar o impacto destrutivo da nossa língua quando nós controlamos pelo dom do Espírito. Presbítero Ayrton. Quem apanha? Como? Sim. Continua. Sim. Isso. Dura. E resolveu. Mas no final resolveu. Amém.
Eu vou pedir a algum dos irmãos que fiquem com o microfone aí para que toda a igreja possa ouvir, né? Eu escutei até muito bem, mas continuação, qual a aplicação dessa observação de João Calvino com a lâmina afiada? Devemos vigiar o que falamos, sabendo que as palavras ela têm o poder de edificar e de destruir. Amém? Vigiar, nossa fala, você, devemos nos vigiar, nos atentar. Está lá em Provérbios 18, 21. Alguém pode abrir e ler para mim, por gentileza? Provérbios 18 e o verso 21. A morte e a vida está no poder da língua. Os líderes da igreja, especialmente, devem ser modelos no uso da língua, pois influenciam os fiéis. Tiago ele se dirige primeiramente aos mestres daquela época, e não é diferente nos dias de hoje. A quem mais é dado, mais é cobrado, em respeito a esse assunto tão polêmico nas questões de relacionamento, nas questões práticas. Evangelho não é só fé, evangelho não é só êxtase, evangelho não é só aquela bênção que a gente fica como se estivesse flutuando nas nuvens. Evangelho também é a prática, a convivência e a tolerância uns com os outros. Segundo ponto que Tiago vai tratar aí já de 13 a 18, eu vou ler o texto para a gente não ficar só. Capítulo 3 de Tiago, né, o segundo ponto, ele vai tratar acerca da sabedoria divina, ele faz cirurgicamente, identifica o problema, a questão da língua, ele trata disso, ele faz a sua analogia, e a analogia é bem dura, e aqui ele vai apontar agora qual o caminho. Não é só dizer assim, ó, você está errado, mas como é que eu vou resolver? E ele vai apontar, está lá a partir do 13 até o 18, ele vai dizer: quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, veja que palavra forte, e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há o quê? Confusão e todo tipo de práticas nocivas. Apesar disso, ele diz, mas, né, concluindo o pensamento, a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Como eu falei, o que é que estava acontecendo aqui? Quando a gente lê isso aqui, não entende. Havia divisões, brigas, separação, um levando o outro para o tribunal, um maldizendo o outro, e morte, por causa de terras. A igreja não foi só coisa bonitinha não, foi. Então, ele vai dizer, olha, a língua, a palavra, as atitudes, as ações são nocivas. Vocês são crentes, então tratem uns com os outros com respeito, com ética, com sabedoria. Ele aponta o caminho da sabedoria. A palavra sábio aqui denota não apenas conhecimento teórico, mas sabedoria prática, que é visível em boas obras. Como eu falei, mostra-me a tua fé. Eu vou pegar na fé, vou poder colocar um óculos de raio-x e ver. Ela é tangível? Não.
mas através das obras, e as obras aqui envolvem a mudança comportamental, a mudança exterior também é muito importante, mas a mudança interior no comportamento, no tratar um com o outro. Será que com a mesma boca ele vai fazer analogia, eu bendizo a Deus aqui de noite louvando, e com a mesma boca eu amaldiçoo os homens a quem Deus criou a imagem e semelhança? Como é que pode da mesma fonte correr água doce e água salgada da mesma fonte? Não tem, é incompatível, né? Tem aqui um biólogo aqui, ele vai poder falar exatamente isso. Não pode. Ou você é doce, ou você não pode ser os dois. E esse agrupamento que a carta é direcionada dessas pessoas, né, havia um pavio de pólvora nessas congregações de judeus convertidos, que agora estavam ditando a maneira como as coisas vão ir. E Tiago, ele é muito enfático: vocês devem se respeitar mutuamente. Quem foi que pediu a fala ali? Pode falar. Uma das coisas que me chama a atenção na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos de 14 a 16, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma das coisas que me chama a atenção é que William Hendricks, ele fala que a amargura tem uma capacidade de afastar o homem da graça de Deus. Então, falando dessa parte de seguir a paz com todos, na maioria das traduções hoje da Bíblia, ele tem essa conotação de seguir como se fosse algo que seria escondido, algo que seria com vergonha de seguir. Mas na conotação do grego original, ela tem uma situação que diz perseguir a paz com todos, dando uma ênfase maior, contribuindo, Eduardo, para essa questão da paz que Tiago ele vai falar. É bem notório que o autor de Hebreus, ele tenha essa influência da leitura dessa parte de Tiago, quando no final ele vai dar todas essas exortativas, e no final diz que promovam a paz. Então, para nós hoje, precisamos ter essa conotação, que nós não podemos ter problemas com ninguém, nem dentro da igreja, nem fora da igreja. Nós precisamos perseguir a paz com todos, porque é um mandamento de Deus. Amém, pela colocação, né? Ele fala também, mostre o seu bom comportamento, né? As suas obras. Mas que obras? Mansidão, sabedoria. Não tende amarga inveja e sentimento factuoso em vossos corações, e não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Negar essas verdades aqui, porque você simplesmente acha que do seu jeito, você resolve as coisas do seu jeito, e as pessoas precisam aprender a resolver as coisas do jeito de Deus, do jeito que a Bíblia manda resolver, e não do jeito que acha que deve resolver. Então, esse sentimento amargo, factioso, né, essa briga que existia naquelas comunidades entre pobres e ricos, a negligência com os pobres, escancarada, as divisões. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a língua que provoca divisões na igreja, na comunidade. Ele abomina, ele detesta esse tipo de coisa. Então, a recomendação é usar a sabedoria de forma prática, para que você não incorra no erro de falar ou escutar, porque quem dá ouvidos também é totalmente irresponsável. Vamos dar exemplos aqui para que a gente entenda. Vem o irmão a você e diz: olha, fulano fez isso. Vem cá, chama fulano, bora confrontar. Aí você diz: não. Poxa, então cala a boca, não fale mais nada, não traga esse assunto. Se você não quer resolver, então fique quieto. Essa é a postura de quem escuta
para resolver. Aí você dá ouvido, você joga mais gasolina e não resolve. É por isso que nós temos dentro da nossa Constituição de ordem, né, as questões éticas, morais, de denúncia, por exemplo, a um ministro, a um presbítero, a um pastor, ou até mesmo um irmão comum da igreja, como eu, como você, devem ser levados muito a sério. Uma denúncia, uma fala, uma palavra, uma acusação, você deve tratar primeiro com seu irmão. Veja só o que Mateus 18 fala. Como é que eu vou tratar o assunto se eu não levo primeiro? Vou procurar primeiro meu irmão. Eu levo as outras instâncias, eu vou espalhar o assunto. Eu preciso tratar à luz de Mateus 18. Primeiro, resolva com seu irmão em particular, não é assim? Quem não conhece Mateus 18, abra lá, 18:15. Os 3 estágios para resolver as questões. Aí você simplesmente, né, quando falo você, não estou referindo aqui à igreja, o cristão lá, naquele tempo, o que é que ele fazia? Ele tratava, não, disputas, brigas, amaldiçoava, e a questão, quando você vê comportamental, naquele tempo dos judeus, era muito séria. A gente vê nos filmes, até a própria história mostra como eles eram impetuosos. Para você ter uma ideia, devido a alguns pecados, a pessoa podia ser até apedrejada até a morte, como quiseram fazer com Cristo, quando ele se declarou filho do homem, quando ele disse, eu sou o Messias, quiseram matar ele apedrejado. É assim que funcionava naquela época. Graças a Deus, hoje as pedras, elas são invisíveis, mas ainda continuam jogando pedras uns nos outros, e não se resolve, não se trata. Pediu a fala, foi? Pode falar. Cadê o microfone aqui? Fica melhor com o microfone que todo mundo escuta. É Júlio? Bom dia. Eduardo, a minha pergunta e a minha fala tem contexto no que você acabou de falar. No conhecimento popular, né, nos provérbios populares, tem um provérbio que fala da seguinte forma: fale somente o necessário, se for para melhorar o silêncio. Né? Aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, fala: tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Então, dentro do que você acabou de falar, minha pergunta entraria dentro desse contexto. Quando é pecado falar e quando é pecado se omitir a falar? Boa pergunta. Tiago, ele vai usar provérbios, que são as palavras de sabedoria, para tratar as questões práticas de relacionamento, tá? Então, há pecados por omissão e há pecado por excesso. Então, cabe a você julgar na hora que acontece, se você deve ser omisso. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo aqui, você omitir um crime, fulano é violento, né? Fez uma violência doméstica, oprime, mantém cárcere privado, e você sabe dessa situação e você simplesmente se opõe, você fica... Então, cada coisa é seu tempo, cada coisa tem de ser tratada à luz das Escrituras. A gente tem muitos casos na igreja de muitas coisas. A igreja, ela é construída não só de beleza, mas também tem as questões tratáveis, éticas, morais, e aqui Tiago está tratando de questões morais, de práticas muito sérias que aconteciam. Então, eu já dei exemplos aqui que no passado aconteceram divergências, morte, maldiçoamento, o cara levava o outro para o tribunal, havia separações, havia brigas, e ele vai arrumando, dizendo, olha, vocês devem agir assim. Então, ele aponta o caminho. Qual é o caminho? O caminho da sabedoria, que é calar-se, meu irmão. Primeira coisa é falar pouco, entendeu? Fala pouco, ouvir mais, e se ouvir, tratar, não deixar, sabe, quando você vê uma faísca que vai incendiar, você vai lá e apaga, entende? Você vai lá e apaga, você tem que ser um pacificador. É isso o caminho que ele está falando. Você deve ser um pacificador, não ao contrário. Não ser alguém que joga querosene numa fogueira,
para aumentar. Então, cabe a sabedoria na hora, pedir sabedoria do Espírito Santo para julgar como você deve agir. É muito difícil dizer como você deve agir, mas cada pessoa reage de uma situação diferente. Mas ele aponta que a sabedoria que vem do alto, e aqui ele usa muito bem Provérbios, está aqui nessa carta, para mostrar que devemos ter sabedoria de Deus para tratar as coisas e não levar aos tribunais, não trazer briga, divergência e até morte, como aconteceu no passado. E certamente foi um pobrezinho que morreu por causa de disputa de terra. Hoje é diferente? Não. Hoje tem gente morrendo por causa de um pedaço de chão. Certo? Então, cabe a sabedoria. Versículo 13, leia comigo aqui. Do capítulo 3, verso 13. Ele diz assim: quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento e humildade de sabedoria. O que é que ele está dizendo aqui? O versículo 13 relaciona o comportamento sábio à mansidão, um fruto do Espírito. O contraste entre sabedoria verdadeira e falsa sabedoria, relatada nos versos 14 e 16. É marcada pela amarga inveja e sentimento factuoso. Ele faz esse contraste, que são características da falsa sabedoria. Então, a falsa sabedoria, ela gera como obra inveja, sentimento factuoso, mas a verdadeira sabedoria, ela é ao contrário, é oposta a isso. Então, ele está dizendo, quem é sábio deve mostrar isso em obras, em ações concretas, nas vidas, e não apenas ser aquele politicamente correto só de falar, só de aparência, mas também de exemplos. E aí ele traz a figura dos mestres, dos docentes, que devem ser exemplos nisso, e depois aos irmãos, os demais irmãos, para que eles sejam exemplos de sabedoria. Quando vem a dificuldade, você, como o Júlio falou, deve procurar sabedoria para tratar cada coisa. Então, a sabedoria deve ser perseguida para tratar os problemas relacionais à fala, que é um dos grandes problemas. Sabe por que tem tanta igreja hoje? Adivinha? Adivinha não, é só uma expressão. Por que tem tanta igreja hoje? O presbítero disse aqui discórdia. O que mais? Não é? Muita o quê? Muitas interpretações também, discórdias, interpretações, inveja, olha só, o que mais? Será que sistema de doutrinas? Mas o que mais aqui me chamou a atenção é a discórdia. Eu não concordo com fulano, vou lá e abro uma igreja. Não é assim que as coisas não se concordam, não conversam, não resolvem, brigam, e aí vai lá e abre outra igreja. Em média, no Brasil, se abre em torno de 15 igrejas por dia. Igreja. Aí eu pergunto, tantas igrejas e a sociedade está desse jeito? Né? Então, não é questão de abrir igreja, é a questão de ser cristão, de fato. E aí ele traz essa questão. Não seja ouvintes, mas praticantes. Não seja apenas aquele que escuta a palavra, mas aquele que pratica a palavra. Vitor? Microfone aí, por favor. Eu estava na sexta-feira com o Lucas e estávamos conversando sobre um assunto do envolvimento do cristão na cultura. E eu disse que no ambiente de igreja, nós como os cristãos devemos nos moderar nas nossas palavras, de forma a edificar outras pessoas e abençoar elas. E essa questão é que nas igrejas que, como você falou aí, a cada dia abre 15 igrejas em torno disso. Então, nessa questão, a pergunta, será que como cristãos estamos realmente envolvidos e impactando a sociedade? Porque você percebe que em alguns contextos, na era cristã,
havia ali uma mudança na cultura. Você percebe, por exemplo, John Na Wesley. sociedade geral, você está falando, Isso. né? John Wesley, Whitefield, eles envolviam a sociedade de modo que elas mudavam. E, por exemplo, tem um dos calvinistas, que é Jonathan Edwards, que ele faz lá, né, o avivamento em que ocorre e há uma mudança na sociedade. Ou seja, as nossas palavras, atitudes e pensamentos, elas são moldadas pelo pensamento cristão. E é essa a minha pergunta: como é que fazemos, não para gerar isso, mas para que possamos, de forma adequada, mudar a sociedade de forma a impactá-la, com nossas palavras e ações? Bom, respondendo a sua colocação, muito boa colocação, né? Primeiro, Vitor, a mudança tem que ser em mim. Já começa aí. Então, eu não vou mudar ninguém, nem a sociedade, se eu não fizer diferente. É como alguém que joga o lixo na rua e alguém que vai lá e coloca no lixeiro. Isso não vai resolver o problema, não. Eu estou fazendo a minha parte. A segunda questão tem muito a ver com o que o Júlio falou da questão da identidade confessional da igreja. As igrejas não têm identidade. Você pergunta a um irmãozinho aí, o que é que você crê? Eu creio em Jesus. Não, meu filho, até os demônios creem e tremem. Eu estou falando, e até o texto diz aqui, até os demônios creem e tremem, isso não significa nada para o demônio. Qual é a sua identidade confessional? Não existe. No passado, existia uma identidade confessional impactante. Realmente, de fato, hoje a coisa virou bagunça. Qualquer leigo pode ser um pastor, qualquer um pode abrir uma igreja, não há uma regulamentação, não há nada. Então, e até a questão, hoje em dia a gente não pode mais, né, há um relativismo. Então, nós reformados parece que temos medo de falar a verdade, e a verdade tem que ser dita nua e crua. O arminianismo, ela é uma afronta ao nosso Deus, e isso é verdade. Eu não vou ficar debatendo, discutindo, entrando em fórum de discussão com quem se nega a conhecer a verdade, mas, biblicamente falando, uma doutrina totalmente antagônica ao que o texto exegético manda. Então, só há uma verdade. E se só há uma verdade, ou nós estamos na verdade, ou nós estamos nas mentiras. Ou eles estão falando a verdade, ou nós estamos mentindo. Então, temos que tomar partido. Então, primeiro, a mudança em mim, particular, né, que vai impactar. Você pensa que não, mas a conduta cristã, ela chama atenção. Você não precisa se identificar, vá para qualquer lugar, ninguém lhe conhece, mas olha, alguém que sempre vai chegar perto de você é crente, é? Porque alguma coisa ele viu no seu comportamento, na fala, né, na forma que você trata. Isso vai fazer as pessoas serem influenciadas. E não se moldar, como Paulo diz, não se molde ao sistema desse mundo, mas ande transformado pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Quem pediu a palavra, presbítero? Acontece também, motivo de muitas igrejas, Sim. E nós vemos isto em livros que encontramos nas livrarias, não é? Livros, Sim. Deus tem usado o homem, né, para nos ajudar, não é? A entender o que a Bíblia fala. E trazendo para esse prisma, acontece também de que você tem certeza que está certo nas suas convicções. Você está fazendo parte de uma reunião onde você tem vez e voz. Aí alguém cita um assunto por ser uma autoridade eclesiástica maior do que você, que hoje em dia isso também está atrapalhando, não é? E parece que muitos não estão vendo isso, não estão notando. Aí você se posiciona em cima daquela autoridade sua e você discorda de irmão fulano porque discordou de você. Mas você não procura analisar que irmão fulano discordou de você, porque a sua colocação está errada, a sua palavra, o que você está defendendo, está errada. Com o espírito cristão, essa reunião é para fazer o certo, não é corrigir. Isso. Não é nada demais você chegar para mim e dizer, presbítero, mas essa sua colocação, essa ideia sua, não casa bem, está errada. E me dê base para isto. Eu, como homem crente, vou aprender com isso, quer dizer, já foi bom para mim, não é? Vou agradecer ao Senhor Deus e lhe agradecer pelo que você fez. Não, mas é o contrário, você é líder fulano de tais dos anzóis.
E a sua palavra, como diz o bispo da Igreja Católica, a sua palavra abre e fecha os céus. Absoluta, né? Então, pode acontecer, e tem acontecido no presente, no nosso contexto, de que presbítero Ayrton e outros não gostou bem disso e ficou provando que o que falou foi certo, mas você continua dizendo que estava errado, discordando, mas você por trás já tem um grupo, você já preparou um grupo que lhe defende em tudo. Aí o que vai acontecer? Ou o presbítero Ayrton ou fulano, Bertano, Ciclano vai engolir aquilo, ficar calado, ou vai procurar um outro lugar para servir ao Senhor Deus. Isto acontece também. Sim. Muito bem, vamos fechando essa parte, né? Matthew Henry destaca que a verdadeira sabedoria de Deus, ela é humilde e pacífica. Ao contrário do que estava acontecendo com aquela igreja, a guerra, destruição, maldizendo, né? Maldizendo uns aos outros, perseguições, partidarismo, tudo que eu já falei aqui. E aí ele vai mostrar o caminho. Qual é o caminho? Que a verdadeira sabedoria deve ser humilde e pacífica, procurar a paz, como o nosso seminarista Levi falou, a paz com todos e a santificação, está lá em Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. A falsa sabedoria é alimentada pela inveja, egoísmo, que resulta em desordens e males. Aqueles grupos das 12 tribos de cristãos judeus convertidos estavam em desordem, por isso a necessidade de Deus pegar esse homem e escrever essa maravilhosa carta. E revela uma mente de coração distante de Deus. Onde há inveja, onde há dissensão, onde há briga, onde há separação, onde há discórdia, onde não há união, será de fato que Deus está no coração? Quais as aplicações nesse segundo ponto? A verdadeira sabedoria de Deus é demonstrada pela humildade e paz. Devemos buscar a sabedoria do alto, que é pura, pacífica, moderada e cheia de misericórdia. Verso 17, acompanhe, leia comigo. Capítulo 3, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdias e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. No ambiente eclesiástico, devemos evitar divisões baseadas em ambições particulares, egoísmo e inveja, buscando a unidade que a sabedoria de Deus promove. É o que foi dito aqui pelo presbítero Ayrton, pelos demais irmãos, manter a comunhão, porque a igreja é de Cristo. Cristo é o supremo pastor. Foi Ele quem morreu. Ele é o cabeça da igreja e nós somos o membros desse corpo e devemos nos ajustar. Cada um de vocês tem uma função dentro desse corpo e são importantes. Pegue um pedaço da sua unha e arranque para você ver. Todos são importantes. Mas não queira fazer o papel, né? Você é um dedo, não queira fazer o papel de uma mão, entende? Cada um tem o seu chamado. Terceiro e último ponto. Fruto de uma língua transformada e uma sabedoria celestiais. Versos 17 e 18, os versos finais. Eu já li aqui o 17 e vou ler o 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para aquele que promove a paz. A ênfase aqui na paz mostra o cenário de guerra que havia nas comunidades primitivas. E primitiva aqui não vem de algo de ignorância, aquela coisa de evolução. Não, primitiva aqui vem primeiro, tá? As primeiras igrejas a gente chama de primitivo. E essas igrejas estavam em guerra, estavam em discussões, estavam em dissensões. Né? Eles saíram do judaísmo, agora eram cristãos, as cartas ainda estavam sendo escritas, o sistema eclesiástico ainda, o modelo ainda estava sendo feito e havia muita confusão. Você vai encontrar o autor dos Hebreus falando sobre isso, de judeus que queriam voltar ao judaísmo porque não aguentavam as pressões. Você vai ver João escrevendo 3 cartas apologéticas contra falsos mestres que chegavam lá, colocando falsas doutrinas. A igreja ela sempre enfrentou dificuldades, mas devemos buscar o fruto da paz, viver em paz.
Irmão, se tem uma coisa terapêutica, é você vir à igreja e ela deve ser um ambiente salutar, um ambiente que você se sinta bem. Não é um ambiente que você fica à vontade, que você não está na sua casa. Mas deve ser um pronto-socorro espiritual. Não tem coisa pior do que alguém tão amargurado dizer assim: eu não quero estar na igreja, eu não quero me relacionar, eu não quero me confraternizar. Se tem algo muito difícil, impactante na vida de um cristão, é essa pessoa amargurada, que não consegue resolver os conflitos, não consegue fazer Mateus 18, e aí fica, vem na igreja, a pulso e sai voando. Não consegue, sabe, se relacionar. E o foco agora é a sabedoria, buscando a paz, buscando o entendimento. Ele disse: olha, independente se é rico ou se é pobre, diante de Deus todos são iguais. Jamais vamos tratar alguém aqui diferente. Quem entra aqui com diferença. Temos que tratar todos iguais. Tiago 3, 17, 18, né? No versículo 17, ele fala que a sabedoria do alto, ela é descrita com várias qualidades. Olha, quais são as qualidades? Ela é pura, não tem maldade aqui. Ela também é pacífica, ela é moderada, imparcial, que são práticas que devemos trazer para nossas vidas e relacionamentos. Paz, imparcialidade, não tratar as pessoas diferente. Esses termos descrevem a essência de uma vida governada pelo Espírito Santo. O contrário disso, você não está sendo governado pelo Espírito Santo. Se você não é uma pessoa que busca a paz, a comunhão, a imparcialidade, sem julgamentos, quem é que está comandando sua vida? Será que é o Espírito Santo? Ele faz um contraste com a sabedoria terrena mencionada anteriormente e com a identidade que devemos ser através do Espírito Santo. Os aspectos que o impacto do Espírito Santo deve causar, essas qualidades que devemos buscar. Ela deve existir. Não estou dizendo que a igreja vai deixar de ter dificuldades, vai ter, sempre vai ter. Mais de 2000 anos as coisas não mudaram, sempre vai ter. A igreja de Jerusalém, lá atrás, não era, né, a igreja dos apóstolos, Tiago era um dos líderes, Pedro, o apóstolo Paulo, mas tinha dificuldade, tinha momentos de sacudir o outro, de discordar, que não é errado discordar. Como o presbítero aí falou, não é errado. Igreja que proíbe você do contraditório não é igreja, meu irmão. Você não pode pensar não, você não pode ser crítico. Por que disso, por que daquilo, por que isso? Essas são perguntas que devem ser feitas. Às vezes você está num lugar tão engessado que você não se sente bem. Aqui é assim porque é assim. Explique por que é assim, por que isso é assim. Dê a resposta, mas não a sua resposta, o que a Bíblia fala sobre isso. Charles Spurgeon argumenta que a sabedoria do alto é uma dádiva divina, resultado de uma vida de pacificação e justiça. Aqueles que promovem paz, diz ele, imita a Cristo, que ele é o quê? O príncipe da paz. Cristãos são miniaturas de Cristo, são discípulos de Cristo. Então, se Cristo é o príncipe da paz, nós devemos também promover a paz com todos. E não discorda, de forma prática. Então, sem fofoquinha, sem conversa mole, se vê no seu ouvido, olha, vai resolver, vai não, então, porque senão você vai cair, vai incorrer no que Tiago vai dizer aqui, a língua é um pequeno órgão, fogo, e ela consegue destruir uma grande tempestade. Quais as aplicações para nós? Como cristão devemos buscar uma vida que promova a paz e justiça social, ética, moral, dentro da igreja, acolhimento. Se tem uma coisa que a igreja ela precisa entender, é o acolhimento. Diferente do que está sendo feito hoje. Eles pegaram um modelo americano, estão trazendo para cá. Então, você vai em alguns arraiais aí, eu não vou falar não, mas vocês vão identificar. Então,
o cenário é totalmente descolado. Você chega, tem uma recepção maravilhosa, né? As meninas lá, os rapazes, já direciona você para um local para você tomar um cafezinho, né? Tem até lanchonete, né? Estacionamento amplo, né? Sala climatizada, você fica aguardando lá, escolhe qual é a sala que você quer cultuar, tem várias salas de acesso. Pastor não, é coach, né? Terapia, vamos lá, banda, som, tudo do bom e do melhor. Então, estão trazendo esse conceito de acolhimento, e de certa forma não é ruim. Quem que não gosta de ser acolhido, né? Imagina, você vai na casa da pessoa e você não é acolhido por aquela pessoa, não é bem recebido, você volta. Responda sinceramente, você volta. Entra alguém na nossa igreja e não fala, a pessoa não entra e sai, ninguém fala com ele. Aqui é uma questão muito prática. Então, essa questão de acolhimento precisa ser melhorada. Qual é o correto? Não é um extremo nem outro, mas também não ter acolhimento. Então, eles estão pegando, né, investimento pesado para ter acolhimento. E o resultado disso é a igreja, principalmente de jovens. Estão arrebatando os jovens com esse conceito, e aí não tem doutrina, não tem palavra, não fala de pecado, não, é só coisa boa. Igreja que não tem exposição correta das Escrituras, igreja que não tem administração dos sacramentos, batismo e Santa Ceia, igreja que não tem disciplina, não é igreja. Não é igreja. Disciplina positiva, que é isso, pastor pregando, ou algum irmão pregando, biblicamente, disciplina positiva. Disciplina negativa, quando você escuta e não faz nada a respeito do que está sendo feito, Deus vai lá e pá, mete a mão na igreja, pesa a mão. Disciplina negativa, é Deus tratando, aí acontece as coisas, você não entende, é Deus tratando a comunidade. Aqui Deus estava tratando de forma cirúrgica as 12 tribos, entende? Ele pega pesado aqui, muito pesado. Se você pregar isso aqui numa igreja dessa coach aqui, não fica um. Então, como é acolhimento? Alguém entrar, como já começa pelo estacionamento, bem sinalizado, né? Tem alguém ali recepcionando, boa noite, paz, de onde você é, pega o nome, sentou ali, senta aqui, já direciona a pessoa, e a pessoa entrar e não sabe onde senta. Onde é o banheiro, sala das crianças, acessibilidade, inclusão, que a gente está faltando aqui, né? Como é sinaizinho e libras, que hoje é muito comum na transmissão, colocar, seria muito bom se estivesse aqui na pregação do domingo, no culto de doutrina, essas questões de inclusão. Então, a igreja está passando por mudanças e vai mudar. Já teve, né? Muito bom. Então, essas questões de acolhimento, mas o maior acolhimento que você pode dar não é estacionamento, não é cadeira confortável, não é ar-condicionado, não é salinha climatizada para criança. O melhor acolhimento que você pode dar é o seu amor fraternal, aquela pessoa que senta ali, às vezes com o coração quebrado, arrebentado, e vem aqui à procura de paz, de uma palavra de restauração para a sua vida. Esse é o maior acolhimento. Imparcialidade, independente se está cheiroso, se está bem vestido, se está maltrapilho, se é doutor, você recebê-lo com alegria e abraçar. Quem é você, irmão? De onde você vem? E aqui nós temos vários exemplos aqui de pessoas que foram acolhidas, né? Que foram recebidas. Amém? Nós vamos passar para as perguntas, se ainda tiverem. Tem? Pode falar. O microfone aqui para a irmã. Só um minutinho. Pode falar. O estudo de hoje foi só sobre o dom do Espírito, que é alegria, paz, amor, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eita, glória. Cumprindo isso daí, está perfeita a igreja. Mas nós perseguimos essa perfeição, mas não alcançamos, né? Temos que entender isso. A sabedoria, ela envolve entender que a igreja ela é imperfeita. A igreja mais complicada da Bíblia, quem era? Coríntios.
E Paulo começa a sua carta dizendo a igreja de Deus, de Coríntios. Então a igreja é de Deus, ela é imperfeita. A noiva de Cristo, ela vem carregada de pecado, por isso é redenção, por isso ele foi para a cruz. Então não cria expectativa numa igreja perfeita, mas seja você o agente transformador fazendo a sua parte, tá certo? Como cristão devemos buscar essa vida que promova a paz e justiça. Nós, do pessoal, eu devo fazer isso. Manifestar palavras não agressivas, não contenciosas, mas em ações que promovam a reconciliação e o amor fraternal. E eu concluo com a seguinte citação: Tiago nos exorta ao domínio da língua e à busca pela sabedoria que vem de Deus. Nessa fala deve ser um reflexo, nossa fala deve ser um reflexo de transformação operada pelo Espírito Santo. É a verdadeira sabedoria que deve ser visível em uma vida de paz, e humildade e misericórdia. E somos desafiados a abandonar a sabedoria terrena que gera inveja e contenda e abraçar a sabedoria divina que promove paz e justiça. Essas ações concretas devem se manifestar em algum momento da sua vida. Amém? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Vitor? Eu gostaria de ressaltar uma coisa sobre aquilo que eu falei, e há uma frase interessante que diz assim: o culto muda a cultura. Logo, a gente vive em um tempo que é a era da tecnologia, ou seja, é possível, por meio das redes sociais, ser um instrumento de edificação para outras pessoas. E é esse ponto que eu queria tocar, que é basicamente o seguinte: nós podemos viver uma vida dupla, ou seja, pela rede social eu sou uma coisa, pessoalmente eu sou outra. Então existe essa questão de as pessoas elas aparentarem serem uma coisa quando não são. E nesse ponto de vista, existem algumas coisas que... Tem um livro que eu estou lendo, 2 na verdade, que é A Pirâmide da Sabedoria e Pecados Intocáveis, onde os autores eles falam coisas implícitas, que é basicamente o seguinte: eles falam que existem algumas coisas em nós que são inerentes e precisam ser tratadas, e é isso que eles chamam de pecados de estimação. Então tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades para conseguir resolver alguns problemas pessoais com outras pessoas, e para isso é necessário que outra pessoa se comunique com ela para que se resolva essa intriga que existe entre elas. E para resolver isso, como se faz? O autor diz que é necessário a comunicação, como você disse. A palavra ela tem tanto benefício como um malefício, para abençoar e amaldiçoar. Então é justamente nesse ponto de que a gente deve, como cristãos, moldar a sociedade de forma que as nossas palavras e atitudes sejam moderadas e eles vejam que nós somos um instrumento do Senhor, no qual edifica a sociedade e também a nossa igreja. Você mesmo fez a pergunta e você mesmo respondeu, né? É muito Paulo, né? É a famosa pergunta retórica. Essa retórica. Essa é a questão. E aí, a reparação, né? Existe reparação, certo? Então... Amém. Vamos ficar de pé, vamos... Presbítero Mizadai faz a oração final. Dois. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, justo juiz, príncipe da paz, Deus de amor, misericórdia e justiça, te louvamos, ó Deus, por esse estudo maravilhoso que tivemos nesta manhã. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos deu saúde, nos deu essa rica oportunidade de ouvir o Senhor falar conosco. Ó Pai, que isso nós possamos pôr em prática todos os dias de nossas vidas.
Nos ajuda, Senhor, a andar em retidão de justiça, a perdoar os nossos irmãos. Só assim nós cresceremos na fé e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua abençoando o teu servo, o irmão Eduardo, dando cada dia mais sabedoria, ó Deus, e disponibilidade para nos ensinar a tua palavra. Abençoa cada família representada aqui nesta manhã, que todos nós possamos sair daqui e dar exemplo de Cristo onde quer que nós estejamos. Que o mundo possa ver em nós, refletir a imagem do teu Filho amado Jesus. Nos perdoa, Senhor, e permite que nós possamos ir em paz aos nossos lares. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Podem sentar, irmãos.